Olá, meus amigos. Mais uma vez eu quero aqui chamar a atenção dos nossos amigos vigilantes que estão aí aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema 1209. Uma esperança aí, né, nesse aguardo dessa decisão. Você vê que os vigilantes têm se empenhado, fazendo manifestação, fazendo, né, as paralisações deles no direito, né, um direito de ser reconhecido e conquistado, né, esse tema 1209, apesar de todos saberem que o tema 1031 ele já dava o direito ao vigilante à aposentadoria especial, mas infelizmente com a reforma da Previdência, como todos vocês já sabem, né, aconteceu de se incluir outras categorias, né, outras profissões, né, e para se adequar ao tema 1209. E isso está trazendo grandes consequências para o nosso amigo aposentado. Esse nosso amigo que está aposentado, mas não conseguiu, né, alcançar, né, esse tempo de especial para que o seu benefício fosse reajustado. E com isso o processo se encontra onde? Se encontra parado, né, lá com o advogado na justiça, porque enquanto esse tema tiver em repercussão, ele fica parado. Então, esse meu amigo que está aposentado e já está recebendo, ele ainda está feliz. E aqueles que deram entrada na sua aposentadoria e devido a esse processo, a aposentadoria dele está aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal. Você vê que não é dias, são meses, né? Já são anos. Aquele processo se encontra lá em Brasília e desde o ano passado se encontra nas mãos do ministro Nunes Marques, né, que é o relator do processo, e até hoje esse processo ainda não entrou em pauta, apesar de muitos esforços, né, em Brasília, as categorias têm se unido, mas infelizmente não tem conseguido levantar essa força. Por quê? Porque ainda existe uma grande parcela, né, da categoria que não se empenhou, não se enganjou nessa luta. Por quê? Nós olhamos a quantidade, né? Eu fiz um vídeo aí no canal mês passado falando de quantos vigilantes nós tínhamos no Brasil, né? Quantos vigilantes, quantas empresas de segurança tem no Brasil, e o número tem aumentado, apesar de ter surgido câmeras, né, várias coisas que acabou um pouco, né, com a segurança, mas ainda continua tendo aumento dos vigilantes. Então o que acontece? Só que nós temos visto pouco se interesse. Você vê quando um vídeo é colocado falando sobre o tema 1209, você vê que muitos canais, né, eles não alavancam do vigilante criticar, falar, buscar o seu interesse, porque o interesse é seu. O maior interessado é aquele que está com processo na justiça. O maior interessado é aquele que está com processo nas mãos do advogado e esse processo não anda. E quem é o maior interessado em resolver essa situação? Muitas empresas faliram, fecharam as portas, não pagaram as verbas rescisórias e esse meu amigo, já com uma certa idade, não conseguiu entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque já está com a idade avançada e as empresas não contratam mais. E esse camarada está hoje passando, né, por dificuldade, sem necessidade. Uma pessoa que já trabalhou longos anos, né, nos locais que ele prestou o seu serviço e hoje, infelizmente, ele encontra numa situação debilitada. Então, quem é o mais interessado é a categoria precisa se unir, né? Não adianta a gente criticar, né? Criticar o sindicato, criticar o advogado, não adianta porque não vai resolver. O interesse é de todos vocês, todos aqueles que almeja resolver essa situação. Quantos processos estão parados na justiça por falta, né, desse processo andar? Porque se está lá no Supremo Tribunal Federal há meses para ser julgado, aguardando decisão, se há um empenho, uma força, né, para poder alavancar, né, fica muito difícil. Nós temos visto
né, não todos, né, nós temos visto esforços dos vigilantes, né? Você vê aqui no canal do YouTube, participação vigilante, né? Fazendo manifestação para tentar alcançar, né? Rio de Janeiro e São Paulo, né? Já estão de parabéns, lutando por essa causa, mas ainda é uma grande minoria de hoje, há anos que vem acontecendo. Vigilante sendo injustiçado quando o patrão ele arreia as portas e não paga as verbas rescisórias, e quando ele procura, né, a justiça também, apesar dos patrões ter bens, imóveis, você vê que muitos deles não vai a leilão e ele não consegue receber e fica com o seu dinheiro lá perdido. Anos de trabalho, né, 20 anos de trabalho, 10 anos de trabalho, e não recebe. Por quê? Porque é difícil, né? É um leilão, é difícil uma recuperação dos bens para poder pagar, né? Uma reserva de crédito para poder pagar aqueles vigilantes que entraram com a ação. E nisso, quem são prejudicados são os vigilantes. Os vigilantes são os maiores prejudicados, são o trabalhador, aquele cara que trabalhou à noite, trabalhou de dia, aquele que trabalhou 6 por 1, 12 por 36 e não tem um reconhecimento. E muitos hoje estão dependendo, estão com o processo parado na justiça, aguardando essa decisão, porque está em repercussão geral. Então não adianta cobrar do advogado, tem que haver um empenho, tem que haver uma força, e vocês, né, que são vigilantes, não deixe participar, deixar o seu comentário, a sua indignação com esse processo, não deixe, porque nós podemos falar, nós não podemos aqui xingar, faltar com respeito, mas os nossos direitos. Isso aí é um direito de quem? É um direito nosso. A própria Constituição nos dá o direito de poder falar. Então, se há uma participação, vocês são os principais a querer se enganjar nessa luta. O que nós temos visto muito pouco, apesar de nós ver que são mais de milhões, né, que tem pouquíssimos que estão enganjados nessa luta, né? Nós temos visto isso aí. Mas eu conto com vocês, com a sua participação, você que talvez passou por aqui, deixe seu comentário, se teu pai ou sua mãe que trabalha na área da segurança, deixe seu comentário, o que você está achando, o que você quer e o que nós podemos lutar para poder chegar a um alcance de uma melhora, né? Até mesmo aqueles trabalhadores, né, que insalubre, não tem assim uma cobertura, trabalha no tempo, na chuva, né? Não tem uma capa, não tem nada, fica lá, não tem água, tem posto que não tem água, não tem cobertura, não tem nada, o cara fica jogado das baratas, como se fosse o quê? Não sei nem dizer. Mas, meu amigo, eu conto com você, com a sua participação. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.